Salu, salu, minha Lulu! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do Francesa Quase. E hoje aqui, ó, em clima de carnaval. Porque, embora o vídeo esteja saindo na quinta-feira, eu tô gravando na terça. E hoje eu quero falar sobre o quê? Sobre relacionamento intercultural. Essa semana eu assisti um vídeo de uma brasileira que mora aqui na França, né, e trabalha como au pair, e aí ela tava contando das desventuras de se relacionar com o francês. E eu, como casada com o francês, queria compartilhar com você sobre como é a relação com o francês. A primeira coisa que eu queria falar, que é muito importante saber, e isso pra mim é a base pra toda a relação depois, é levar em conta as diferenças culturais. Nesse início, a gente não vai ter tanta consciência dessas diferenças. Então, muitas vezes, isso pode pesar no relacionamento. O que isso quer dizer? Por exemplo, os franceses têm uma forma de ver o relacionamento muito diferente de nós brasileiros. Sim. A gente dá um peso muito grande, né? No Brasil ainda tem essa questão religiosa também muito forte e uma importância muito grande do casamento em si. Então a gente coloca dando também muito peso na relação. E os franceses não, de jeito nenhum. É muito diferente isso. Então, já no relacionamento à distância, isso se reflete. Por quê? A cultura francesa também não é uma cultura muito invasiva. Pelo contrário, ela é bem individualista. As pessoas... É uma cultura mais fria que a nossa. Então, até pra sair à noite, uma balada, é diferente. Não vai ter aquela azaração que tem no Brasil. Aqui as pessoas não saem tanto com essa intenção de flertar, de ficar com alguém. Pelo menos nessa região onde eu moro, na região dos Alpes, e não tem uma azaração, não tem uma troca de olhares, o pessoal vai realmente pra curtir a balada. Então, assim, pra escutar a música, não tem, não é como no Brasil. Então, por isso que às vezes a gente acha, ai, nossa, mas a pessoa tá querendo sair sozinha muito, né, muitas vezes. Só que não, pra eles isso é mais do que natural. Sair sem o companheiro, sem a companheira, sem a namorada, sem o namorado, sem a esposa. Aqui não tem isso, as pessoas saem e mantêm suas individualidades. Outro ponto que é muito diferente, né, porque a gente tem isso no Brasil, a gente fala quando vai morar junto, juntado com fé, casado é. E aqui não tem isso, porque as pessoas saem de casa muito jovens, com 20 e poucos anos, cada um já tá morando sozinho. Então, quando se começa uma relação, é muito natural que as pessoas vão morar juntas. Por quê? Por uma questão prática mesmo, não é porque elas se amam ou porque elas querem estar juntas. É lógico que tem esse fator. Mas tem o fator também de eu moro sozinho, você mora sozinho, pagamos 2 aluguéis. Então é muito mais simples a gente morar junto e pagar um aluguel e dividir as contas. E assim é. Não é porque tá morando junto que o dinheiro vai para os dois. Cada um tem a sua conta separada, cada um arca com uma parte das contas e cada um tem sua vida. Então no final de semana os dois vão estar juntos? Não necessariamente. Eu tenho amigos aqui que raramente eu vejo os dois juntos, porque é isso, cada um, eles moram juntos e tem uma relação duradoura de 8 anos, 9 anos, e ainda assim tem uma vida separada e que não influencia em nada na relação de casal. Então aqui é muito forte, é importante saber isso, porque a gente vem com essa expectativa, digamos assim, do relacionamento como a gente vive no Brasil, e aqui não é assim. E aí é claro que não quer dizer que que o seu companheiro, sua companheira não vai incorporar isso ou que vocês não vão achar um meio termo. Mas é aí que tá o pulo do gato. Vai ter que encontrar um meio termo, né? Porque a gente é um pouco mais caloroso e mais próximo de forma geral e aqui um pouco mais distante. E aí juntar os dois pra entender o que vai bem pra cada um do casal, o que vai melhor, ou se vai adotar o jeito brasileiro completamente, ou o jeito francês, ou um pouquinho de cada um. Outra coisa que eu tava escutando falar, que é isso, falando que, não, mas a gente é mais intenso, nós brasileiros. Mas não é uma questão de intensidade. Como eu expliquei, como aqui tem essa questão da individualidade, não necessariamente a pessoa não tá interessada em você, mas se ela quiser sair no final de semana e não te chamar, ela vai fazer isso e não tem nada a ver com o interesse, tem a ver realmente com a cultura, que é assim que eles fazem aqui. Então a pessoa, na verdade, ela não vai nem pensar
ai, será que ela vai ficar chateada se eu não chamar? Não, se ela quiser sair com os amigos dela, ela simplesmente vai fazê-lo sem te comunicar, às vezes, assim, naquele sentido que, ai, amor, hoje eu vou fazer isso, você quer vir? Ah, não, então tá, então eu vou sem você. Não. Em contrapartida, aqui não tem aquela coisa que no Brasil agora você tá ficando sério, namorando, não tem. Ou você tá namorando ou você não tá namorando. E aqui, normalmente, quando as pessoas saem com você umas 2, 3 vezes, falando de franceses, tá? Não de outras nacionalidades que moram aqui. Mas, em geral, os franceses saem 2, 3 vezes e aí ele já considera que tá namorando. Não tem também aquele pedido, quer namorar comigo? Não. Tá saindo 2, 3 vezes, já tá namorando. Tanto é que eu contei no último vídeo isso, né? Assim, como que quando o Conta foi questionado, nós fomos questionados se a gente tava namorando, ele já falou, sim, a gente tá namorando e vai ver como vamos fazer quando ela for pro Brasil. E eu, a gente tá namorando? Não, pra mim a gente tá só ficando. Mas aqui é muito comum e eu vejo muitas brasileiras também lá no Insta contando isso. Ai, saí 3 vezes, o francês já tava querendo me apresentar pra família e falando em casamento. Então, realmente, por isso que eu falo dessa questão de intensidade, que uma coisa não tem a ver com a outra. Porque se ele saiu e gostou, e saiu tipo 2, 3 vezes, provavelmente ele já vai considerar namoro, mas não necessariamente ele vai te chamar pra fazer tudo com ele. Porque ele também vai continuar seguindo a vida dele, né? Aí o segundo ponto de atenção, que é a questão da comunicação, né? A gente tem a barreira da língua. Então, eu e Conta, no início, por exemplo, a gente falava inglês. E ainda assim, nós dois não somos nativos da língua inglesa, então tinha os pontos, mas a gente conseguia se comunicar bem. E aí depois, quando eu vim morar aqui, que eu comecei a aprender o francês, teve até um momento assim que foi um pouco difícil para ele de fazer essa transição do inglês pro francês, porque a gente já tinha um conforto, né, de falar inglês. E aí, passar pro francês, eu ainda tava no nível bem abaixo. Então, era mais difícil. Eu levava mais tempo para construir uma frase, para chegar onde eu queria dizer. Então, assim, é bem desafiador. Por isso, invista na língua. Muito importante também é você falar o que você está pensando e sentindo. Porque, como tem essa diferença cultural e de símbolos mesmo, de sinais culturais, que pra gente tem um significado e pra eles muitas vezes não vão ter, e vice-versa, pode ter conflitos desnecessários, porque você entendeu uma coisa, porque tem esse significado no Brasil, na nossa cultura, mas que para eles não tem nada a ver. E vice-versa. Isso já aconteceu também com a gente algumas vezes, só que a gente tem uma comunicação muito boa. Então a gente senta e conversa. Olha, eu pensei e me senti assim. Aí ele vai falar, e eu entendi que era isso. Não era nada daquilo, não era o que eu tava querendo dizer, não era o que ele entendeu, porque exatamente, ele entendeu baseado na cultura dele, eu falei baseado na minha. No fim não era nenhuma coisa nem outra, a gente conversou e, então tá ótimo, vida que segue. Então, muito cuidado com essa questão da comunicação e de achismo. Ai, porque ele fez isso e não sei o quê. Às vezes não tem nada a ver. Na relação normal entre brasileiros, entre franceses, entre pessoas da mesma nacionalidade, já acontecem essas questões de comunicação. Entre culturas diferentes, o risco é maior ainda. Então, fique atento, converse, esclareça as coisas, fale o que você está sentindo, o que você está pensando, para não ficar mal entendido e às vezes criar um atrito desnecessário. E por fim, esteja aberta às diferenças, ao novo, porque quando você chega aqui, caso vocês decidam por morar aqui, né, como a gente decidiu, porque são muitas diferenças e que a gente não pensa muito antes de vir. A gente sabe, lógico, que vai ser difícil, que vai ser desafiador, mas quando chega, tem muitas coisas que muitas vezes a gente não parou para pensar. É importante estar atento muito fortemente nesse ponto de que nem tudo vai ser como a gente pensa, o que a gente acha que é. Ah, ele fez isso por causa disso. Isso que ele fez, não, porque a referência cultural é diferente. Tenha isso em mente se você está começando um relacionamento com o francês ou com alguém de outra nacionalidade que tem pontos culturais diferentes. A gente não se relaciona da mesma forma no Brasil e na França, ou no Brasil e em algum outro país. Nesse caso, eu posso falar da cultura francesa. A forma de se relacionar é muito diferente. Esteja preparado para isso, preparada. E, principalmente, sempre revisite isso. Ah, eu tô me sentindo assim, porque ele fez isso para
Não. Converse com a pessoa para entender o que ela estava pensando, o que ela não estava pensando. Observe a cultura francesa também, que observando a gente consegue ver, nossa, gente, isso eles não ligam mesmo. Como assim? E aí você consegue também, com o tempo que você vai vivendo aqui, vendo como as coisas funcionam e lidando melhor com esse jeito francês de ser. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, vá te ajudar. Se você gostou, já compartilha com aquela amiga que tá namorando um francês ou de olho no francês. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Até a próxima!